Manobras nucleares, o que isso significa? Deixa eu, no menos anotações aqui, passar alguma coisa para você. Para quem fica falando aí, é o seguinte, olha. O Wang Yi, que é o conselheiro do Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, conversou por telefone hoje com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O presidente russo Vladimir Putin enviou parabéns a Xi Jinping por sua eleição como secretário-geral do 20º Comitê Central do PCC, observou Wang. Mostra o alto nível de confiança mútua e firme apoio mútuo entre China e Rússia. Chupa! A China também apoiará firmemente o lado russo sob a liderança do presidente Putin, para unir e liderar o povo russo para superar dificuldades, eliminar distúrbios, realizar objetivos estratégicos de desenvolvimento e estabelecer ainda mais o status da Rússia como uma grande potência no cenário internacional, disse ele. A China está disposta a aprofundar o intercâmbio com o lado russo em todos os níveis para promover as relações e a cooperação China-Rússia em vários campos a um nível mais alto, o que beneficiará melhor os dois países e povos e proporcionará mais estabilidade ao mundo volátil e estável, disse ele. Lavrov também fez o elogio extensivo a Xi Jinping, e falou que a Rússia está pronta para fortalecer o intercâmbio com a China em todos os níveis, e manter conjuntamente a paz e a estabilidade na região Ásia-Pacífico do mundo. Eles estão cagando para o Ocidente. Estão cagando para o Ocidente. O Ocidente só tem 10% da população mundial. A única coisa que ela domina é o protagonismo, é a mídia, é a máquina. E hoje nós temos as forças nucleares, só para vocês saberem, o Putin, as manobras. As manobras nucleares russas têm duas coisas, têm dois fatores. São dois fatores preponderantes. A ênfase na defesa aérea. Sim, defesa. Terra-ar, aonde a Rússia é imbatível. Sempre foi. Os únicos armamentos que a Ucrânia tem praticamente para derrubar aviões russos são oriundos da antiga União Soviética. São os mais perigosos. S-300, Buk e outros. Sistema Buk. Só que hoje, e além do mais, existe outra coisa. Existe a tríade nuclear. Terra, ar e mar. Foi tudo isso testado, mas principalmente o que assusta a Europa são os mísseis hipersônicos inigualáveis, imbatíveis, imparáveis. E o pior, tem. A capacidade absurda que já foi mostrada da S-500. Eu vou dar uma palhinha sobre a S-500 Prometheus. Vou mostrar para vocês alguma coisa, porque é isso que assusta. Por quê? Hoje a Rússia não só tem capacidade de meter mísseis hipersônicos em qualquer país do mundo, como tem capacidade de se defender ainda. Vai diminuir a radiação? Sim e não. Porque uma coisa é você explodir, outra coisa é você abater. Se você acaba com a base negócio, porque uma bomba de fusão nuclear, ela antes é uma bomba de fissão. Se a fissão não acontecer, e como é que se faz isso? Eles abatem normalmente esses mísseis com mísseis ocos, sem explosivo, ou com uma baixíssima carga explosiva, normalmente com a ponta de urânio empobrecido, para fazer o papel de uma pedra mesmo, de uma flecha. É abater em voo. Abater em voo qualquer míssil, qualquer ICBM. Os Minuteman têm problema? Tem. São muito velozes, mas eles são parabólicos. Eles fazem uma parábola. Podem ser abatidos? Em tese, sim.
E hoje o que assusta o mundo é isso. A demonstração de força por parte de Moscou, que envolveu o lançamento de múltiplos mísseis balísticos de cruzeiro, ocorre em meio a temores de que a Rússia possa usar armas nucleares na Ucrânia. Isso aqui é mentira, narrativa da DW. Isso aqui eu peguei da DW. E a bomba suja, é como eu falei, já expliquei várias vezes, não é pelo seu poder explosivo, é porque eles tentavam, não era, é um Iskander, tá? Eles pegaram um Iskander, fabricaram um Iskander e queriam explodir um Iskander com rejeito nuclear, chamar as autoridades internacionais e condenar a Rússia, assim permitindo a continuação de fluxo de capitais e armas. Defunto eles dão. É até o último ucraniano, lembre-se vocês. Então, fluxo de armas e principalmente de dinheiro. E o melhor de tudo, dá uma justificativa para salvar o pescoço do Biden. Porque dia 8, semana que vem, tem as eleições intermediárias nos Estados Unidos. Os democratas tinham esperanças de manter o Senado, não tem mais. Eles precisam urgentemente de um factoide. Só quem pode dar um factoide para eles é quem está destruindo sua economia. É o Biden, como eu falei ontem, o ministro das Relações Econômicas da Arábia Saudita, falou que ele está fazendo uma política irresponsável que vai cair no nosso lombo, que é soltar petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos para manter uma bolha, para manter uma aparente calma no mercado internacional. A hora que a sua reserva acabar, os Estados Unidos vai estar de joelhos, porque os Estados Unidos produzem muito petróleo, mas principalmente por fracking, porque eles querem conservar a Amazônia, mas lá eles querem fazer fracking. Eles vão vir fazer fracking na Amazônia também, pode deixar. Mais de 200 produtos químicos injetados dentro do subsolo, com rachadura, com destruição do solo, destruição de colheita, de empobrecimento do solo. É quase uma bomba atômica, o processo de fracking. Fracking é a fratura hidráulica do sistema, com produtos químicos altamente tóxicos. É essa gente que vem defender a Amazônia. E o babaca do Bolsonaro ficou caçando comunista embaixo da cama e se preocupando com o venezuelano, que é nosso amigo, é nosso irmão, está aqui do lado. Ele foi com o Guaidó, agora tem um Guaidó inteiro dentro do rabo do Bolsonaro. Tem que extrair esse Guaidó dele, porque os Estados Unidos já está indo lá, amando os venezuelanos, já disse que vão liberar o ouro, vão liberar tudo, vão liberar o toba, vão liberar tudo. Até o toba eles vão liberar. O do Bolsonaro já liberaram adiantado. O Bolsonaro deixaram ele, aquele pessoal todinho, botou o Bolsonaro para pintar o teto e depois tiraram a escada e ele deixaram ele pendurado na brocha. Está lá pendurado lá em cima. Olha só, vamos ver aqui. Não. É isso aí. Tem que engolir tudo isso aí. É muita humilhação, é muita vergonha, e muito circo. É triste falar isso, mas eu não queria falar isso. Eu queria estar aqui fazendo elogio. Eu queria que o Bolsonaro se reelegesse com 80% dos votos. Por quê? Porque é um governo, eu não estou mais em política, não estou em mais nada, eu faço só análise. Então é o seguinte, quer dizer que ele foi magnânimo, perfeito, ótimo, está sendo reeleito. O candidato de oposição não significa nada, mas não. Essa celeuma, essa coisa toda, aí nós vemos duas quadrilhas, duas gangues lutando pelo poder, aonde o Brasil é perdedor em qualquer uma delas. Tudo que o Bolsonaro deu, fez ou vendeu vai ficar por lá. Aí que nós estamos falando da Rússia, do Putin, que hoje, provavelmente, é a figura de destaque mundial que está mandando um recado claro para todo mundo. Claro para todo mundo. Os Estados Unidos pegou aquele bando de mambembe lá da OTAN e foram fazer um exercício militar de 2016. Ele não fez por menos. Ele não fez por menos. Ele fez uma tríade nuclear, um sistema de interceptação e deixou aberto para os espiões. Está aberto. Os espiões estão sendo aceitos. Até os daqui da ABIN com crachá luminoso estão lá. Agora, a principal estrela são os R6M, Prometeus. Esqueci o nome agora.
55 R6M. 55 R6M. Quantas baterias tem dessa? Aproximadamente 50. Qual o alcance dessa bateria? 600 quilômetros. Tá? Ele intercepta mísseis de trajetória aleatória a até 600 quilômetros de distância e 300 a 400 quilômetros de altura. O sistema Prometheus tem condições de abater satélites na órbita baixa. E já fez isso. Essa é a grande estrela, capaz de derrubar, como já falei, com o sistema de ogivas ocas. A S-300 é muito boa. A S-400 é considerada soberba. A S-500 é coisa que ninguém sonha. Os melhores sistemas americanos de terra-ar, pode me bater quem quiser, são equivalentes, na melhor das hipóteses, às S-300. Eu considero inferiores aos últimos modelos. Pois bem, estão longe da S-400 e totalmente inalcançável para qualquer sistema deles chegar próximo do sistema Prometheus. Como eu falei, a 55 R6M, ou S500. Está sendo feita a versão S550 para exportação, mas nós não vamos usar, porque a gente não usa nem helicóptero. Helicóptero russo a gente faz, como fizeram com os nossos sabres aqui. A gente vai e joga fora depois de 9 anos de uso, porque tem problema de assistência técnica. Eu quero saber qual armamento americano aqui que tem farta assistência técnica. Nenhum. Canibalização sempre foi comum nas Forças Armadas. Todo mundo que trabalhou lá sabe disso. Então, conversinha. E outra grande estrela é o Sarmat 2, o RS-28. Tá? O que é o Sarmat RS-2? É um míssil intercontinental de trajetória aleatória, ou seja, ele é capaz de mudar a sua trajetória, tem uma espantosa velocidade acima de 20 mil quilômetros por hora. É um sistema. Como é que funciona? Todo mundo sabe qual é o princípio que funciona. Lembra de explicação? Explicação técnica é isso. É um ramjet com foguete. Foguete líquido. Né? E ele consegue esse valor absoluto. E ele leva de 10 a 15 MIRVs. O que é uma MIRV? É um míssil de reentrada múltipla independente direcionado. Tá? O que isso quer dizer? Ele é um míssil que vai até a estratosfera, vai quase no espaço, depois ele reentra. São vários, tá? São independentes, têm a sua trajetória, mas são direcionados. Eles têm alvo. Eles vão chegar no alvo. Eles foram programados. Quantos megatons tem cada um? Tem 3 megatons. Isso é muito ou pouco, Rubem? Tá? São 200 bombas de Hiroshima, cada um. Então, são 200 bombas de Hiroshima. Um Sarmat pode carregar 3.000 bombas de Hiroshima. Tá? Cada MIRV, cada pequeno míssil daquele, MIRV, o nome certo é MIRV, M-I-R-V, míssil de reentrada múltipla independente direcionado. Tá? Esse é MIRV. Tá? Esse é a MIRV. Reentram, ou seja, tanto é que o Sarmat pode levar o planador, o Avangard. O Avangard, que chega a 35 mil quilômetros por hora, ele reentra como um meteoro, uma bola de plasma na atmosfera e consegue fazer tudo isso. Temos os Bulava também. Os Bulava são os mísseis embarcados russos, múltiplos também, 16, 150 a 250 quilotons cada um. É pouco, é muito? São 17 bombas de Hiroshima cada um.
vezes 16, isso é a capacidade destrutiva que tem apenas um submarino, um Borei aí, por exemplo. E temos ainda o Belgorod. O Belgorod está desaparecido, um deles são 3, tem um Belgorod desaparecido com 6 status 6, que é o torpedo do juízo final, o Poseidon, que pode ficar adormecido. Calcula-se que existam alguns jogados em contêineres no fundo do mar e ele pode ficar ali inerte até 10 anos. Tem um alcance soberbo. Qual o alcance do Sarmat? 18 mil quilômetros. Ele alcança qualquer lugar da Terra, fique tranquilo. Ele pode chegar na sua casa, pode ser uma entrega, delivery para você. E é com essa Rússia que o povo está brincando. É com esse tipo perigoso. Tá? Esse é o Billy Joe de verdade. Os outros, até agora, vocês só viram, ouviram e gritaram pelo Billy Joe. Billy Joe foi aquele primeiro que entrou no cassino, tá? Lá no prostíbulo do Velho Oeste. Billy Joe é quem nós não vimos. Vocês estão vendo uma guerra convencional com armamento, a maioria dele normal, só um ou outro teste, na Ucrânia, e vocês estão fazendo juízo da Rússia com aquilo ali. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. A ignorância cega, acompanhar canais vagabundos leva a isso. Você ter a sagacidade de vir aqui escutar a mim, ao Rogério, escutar o comandante, ter uma oxigenação que te leve a pensar e sair da bolha, dessa bolha que é feita pela mídia OTAN, te leva a entender isso. Realmente, o Putin escalou o mundo a outro degrau. Quem quiser que acompanhe. Já mostrei aqui, mostrei a carta de intenção praticamente entre a China e eles. A colaboração está tendo de sobra, pode ficar tranquilo. Eles não vão contar para a gente. Eles não são bobos, eles sabem guardar segredo. Então, é isso daí que é o grande segredo da história. Hoje ninguém dorme no mundo. O Pentágono, debruçado sobre os seus cálculos, sabe muito bem que eles podem ser neutralizados e destruídos. E a capacidade de retaliação, que eu chamo de 7-3, tá? Se você consegue acabar 70% do seu inimigo e só perder 30%, você ganhou a guerra. E você pode ir para isso. Hoje, provavelmente, a Rússia tem esse 70-30, mas o planeta iria pagar muito caro por isso. Nós do Sul achamos que estamos fora disso. Como manter tudo isso? Como manter fertilizantes? Como manter isso? Como manter o nosso comércio sem os comunistas comprando, né, seu Bolsonaro? Né, seu Paulo Guedes? Sem os comunistas da China comprando, como é que a gente vai fazer da vida? O que a gente vai fazer? A gente vai comer toda a soja? Vai vender para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um grande produtor de soja também. Tá? Toda vez que o Brasil deu um mole, ele foi lá e vendeu mais para a China. Mas a gente continua com essa história todinha aqui. Tá? Então, a Rússia vai muito bem, obrigado. A guerra da Ucrânia é uma guerra controlada. Controlada, tem controle, tem tudo, porque os objetivos ali são muito maiores. Ontem nós falamos quem cai primeiro. Tá? Se é a Melônia ou o macumbeiro lá orelhudo. O cara que ficou parado, esqueci até o nome dele, daquele bosta, lá da Inglaterra. Tá? O paquistanês, não, o indiano, qualquer coisa. Então, aquele rapazinho lá que ficou branco pelo dinheiro, não por mim tanto faz, mas para eles que são altamente racistas, está ali. Dizem que a Lady Di morreu porque estava namorando um árabe. E dizem, eu não sei de nada, eu estou aqui só de passagem, contando as coisas para vocês. Gente, esse é a minha live. Como eu falei, a live ia ser mais curta. Tá? Eu vou passar aqui para algumas perguntas rapidinho, só para dar o final de tudo isso. Outra coisa, tá? O presidente Putin fez um discurso na quinta-feira em conexão com a reunião anual da Think Tank Valdai Club. Tá? O discurso não ofereceu muitas novidades, consistiu em várias acusações contra o Ocidente. Na tarde de quinta-feira, Vladimir Putin fez um discurso em conexão com o Centro de Estudo Valdai Club, reunião anual feita em Moscou. Tá? Ele também participou de uma sessão de perguntas e respostas. Ele lá e eu aqui. Ele com a turma dele, eu com a minha, né? Acusações contínuas contra o Ocidente. Tá? Putin começou o seu discurso fazendo acusações contra o Ocidente. Ele ressaltou que não há mais consenso no Ocidente e disse que o Ocidente deu vários passos em direção a uma escalada nos últimos meses.
Eles alimentam a guerra na Ucrânia, aumentam as provocações em torno de Taiwan e desestabilizam os mercados mundiais de alimentos e energia, disse Putin em seu discurso. Putin também acusou o Ocidente de fazer um jogo sangrento e perigoso. Em seguida, optou por destacar a questão climática e disse que acabou nas sombras. Visão para um mundo multipolar. Grande parte do discurso foi sobre a visão de Putin para um mundo multipolar. Ele acusou o Ocidente de manter um mundo unipolar, onde apenas os interesses ocidentais e as normas ocidentais, as normas culturais, sociais e políticas ocidentais são levadas em conta. É a nossa democracia. Tentamos estabelecer relações com o Ocidente e a OTAN para nos tornarmos amigos dele, disse Putin. Segundo o presidente russo, a OTAN e o Ocidente responderam usando a Rússia como ferramenta, algo que não era aceitável para a Rússia. Putin também disse que o Ocidente está tentando impor sua definição de democracia liberal. Alguma coincidência? Enquanto acredita que cada país deve poder decidir o seu próprio caminho a seguir. Autodeterminação dos povos, que eu sempre falei, alguma coisa saindo do meu discurso? Vá ver o mundo militar. Se você não gosta do que é bom, vá lá ver. Mas ele não tem direito de exigir que os outros sigam seus passos. Traça o fim do mundo do domínio ocidental. Mas, de acordo com Vladimir Putin, o domínio do Ocidente está prestes a terminar. O Ocidente não pode governando unilateralmente, por mais que tentem, disse Putin. Ele também falou sobre como países fora do mundo ocidental, países da Ásia, África e América do Sul, podem trabalhar juntos para criar agora uma ordem mundial multipolar, não com esses ratos que estão aqui no Brasil. Mencionou, entre outras coisas, que o Ocidente usou a moeda americana, o dólar, como arma, que é preciso criar novas plataformas econômicas para não ficar dependente da Europa e dos Estados Unidos. Ele está falando tudo que eu falo nos últimos anos aqui. Estou ficando orgulhoso. Agora sim. Ao mesmo tempo, ele disse que a Rússia quer trabalhar com um mundo harmonioso, está aberto ao diálogo também com o Ocidente. A Ucrânia não foi mencionada no discurso. Olha aí. Apenas durante o período de perguntas, a Ucrânia não fez parte perceptível do discurso de Putin. No entanto, Putin tem que responder a pergunta sobre a situação da Ucrânia e as armas nucleares. O Ocidente nos empurrou a esse ponto, disse Putin. Em relação à guerra na Ucrânia, ele chamou de operação militar. Ou seja, nós temos dois pontos de vista diferentes, o Ocidente e ele. Putin repetiu velhos argumentos para as ações da Rússia na Ucrânia. Tivemos que decidir o que fazer em Donbás, porque as pessoas lá viveram sob o fogo da artilharia por 8 anos. Então, parei por aqui, não preciso mais nada, é o suficiente.